Posso? Então, boa noite a todos, boa noite, Ângela, obrigada mais uma vez. Boa noite, Guilherme, esposa, quanto tempo a gente não se vê, puxa vida, um prazer ver vocês. Do livro Gotas de Esperança, que fala assim: tenha rumo. Você é chamado, despertado, empurrado, criticado, corrigido, reprimido, imprensado. A vida exige sua presença, sua correção e atenção. E você cambaleia, desculpa, contorna, retorna, explica, se põe de pé e segue avante. Para você vencer, arrime-se no rumo e na filosofia do amor que tudo supera. Lute e seja paciente. A vitória está vindo. Uma intensa luta alicerça em você a alegria de ser firme e forte. Lorival Lopes. Então, meus amigos, iniciando essa reunião de quinta-feira, levemos o nosso pensamento ao Pai Nosso, agradecendo, Senhor, mais uma vez essa oportunidade de trabalho e aprendizado. Aqui estamos, Senhor, reunidos num só pensamento de amor ao Evangelho de Jesus, de esperança em dias melhores e a certeza de que, na fé, Senhor, no amor a Ti, podemos realizar tudo aquilo que viemos destinados a fazer. Então, mais uma vez, Senhor, nós só te agradecemos, viemos para a Ângela as nossas melhores vibrações e te pedimos licença, Pai, para iniciarmos o trabalho da noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, papai. Que assim seja. Pronto, Ângela, agora é com você. Entendeu? Meus amigos, minhas amigas, acho que já posso chamá-los assim, não é? Já temos estreitado os nossos vínculos. É muito bom estar com vocês mais uma vez. É uma casa querida. Acho que esse é o nosso último encontro do ano, não é, Irani? Tem que dar agora um intervalo, que o pessoal já vai ficar cansado. Vou virar figurinha assim repetida, né? Então a gente precisa deixar saudades para ter vontade de ver de novo. Para nós é sempre um motivo de alegria e também de muita gratidão. O contato com os diferentes grupos nos ensina muito, nós aprendemos muito. E também trocamos vibrações muito carinhosas que nos alimentam, que nos fortalecem. Quando nós estamos no interior da casa espírita, no teto da casa, vamos dizer, sob o teto da casa, vamos dizer assim, nós estamos nos beneficiando daquelas vibrações que vão ficando ali no ambiente, que vão sendo produzidas pela espiritualidade, mas nós também precisamos lembrar que o centro espírita não é o seu ambiente físico, é o seu coletivo também humano, humano encarnado e humano desencarnado. Então, nós estamos efetivamente no momento na agremiação espírita Francisco de Assis. Nós estamos no centro, nós estamos juntos. E hoje, com esse desafio de tratar de um capítulo que o próprio Kardec chamou de estranha moral, ele próprio identifica o conteúdo desse capítulo como um conteúdo inabitual, incomum, que causa um certo estranhamento da nossa parte. Nós vamos compartilhar com vocês os slides que trouxemos para essa apresentação. Vocês já estão visualizando? Acho que sim, não é? Tem. Sim, sim. Né? Os slides tiram um pouco o meu olhar de vocês, né? Mas, de algum modo, eles orientam o nosso estudo e, como nós vamos fazer a leitura de alguns textos, também serve como material de apoio para facilitar a nossa concentração, né? Esse estudo está no capítulo 23 e convém pensar um pouco nesse capítulo em relação aos outros, ao conjunto da obra. Já lá na introdução do livro, logo no iniciozinho do Evangelho,
Kardec vai tratar dos objetivos do objetivo da obra. São as primeiras palavras dele no início do livro. Ele diz que nós poderíamos dividir em cinco as matérias contidas nos evangelhos. Se nós fôssemos agrupar, digamos assim, tematicamente, o conteúdo que se encontra nos evangelhos, nós encontraríamos ali os atos comuns da vida do Cristo, o seu nascimento, as circunstâncias da sua vida, sua infância, sua adolescência, até podemos dizer, não é? Porque os registros dão conta de Jesus até os 12 anos, ali na carpintaria com o pai. Nós temos os milagres, que vão se revelar particularmente nas curas, mas não apenas, também nos fenômenos de Jesus levitando, caminhando sobre as águas, acalmando a tempestade. Nós temos as predições de Jesus, falando acerca dos eventos que viriam posteriormente na história da humanidade. Nós temos as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar os seus dogmas. E temos, por último, diz Kardec, o ensino moral. Por último, mas não menos importante, ao contrário, é aquele conteúdo fundamental, essencial, mais importante. E por isso Kardec diz, nessa introdução, que na seleção das passagens dos evangelhos para a análise aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer à luz do Espiritismo a determinadas passagens, Kardec selecionou aquele conteúdo que trazia o ensino moral de Jesus. E ele vai justificar essa escolha. Ele diz que os outros aspectos, os outros quatro aspectos, geraram dissensões ao longo da história humana, diferentes interpretações, dividiram a cristandade. E se há um ponto de convergência entre todas essas diferentes interpretações, é justamente a parte moral do ensino do Cristo. Nós podemos divergir em relação à reencarnação, a cristandade oficial ou histórica, podemos dizer assim, não aceita hoje a reencarnação como um princípio fundamental. Nós, cristãos, espíritas, entendemos que a reencarnação é um evento da natureza e que já era dita por Jesus. São diferentes leituras. Nós nos ancoramos, nos fundamentamos em algumas passagens do Evangelho para justificar a ideia da encarnação, e os nossos irmãos católicos protestantes leem outras passagens como a negação desse fenômeno, desse evento. No entanto, nenhum de nós pode dizer que, na mensagem do Cristo, nós não somos convidados a perdoar, a amar, a conviver pacificamente. Então, Kardec destaca que o que há de fundamental na mensagem de Jesus é o ensino moral. Esse é o ponto de convergência. É para aí que nós devemos olhar, principalmente quando estudarmos os textos do Evangelho. Então, Kardec vai tratar nessa obra do ensino moral. Por que que ele escreve um capítulo com esse título Estranha Moral, né? A palavra estranho tem dois significados. O primeiro, que está aí no slide, diz que é, ou o que é, muito diferente dos padrões usuais, que se caracteriza pelo caráter ou aspecto excêntrico, insólito, esquisito, extraordinário. E Kardec começa justamente tratando desse aspecto do estranhamento. Ele diz que quando nós lemos certas passagens do Evangelho, elas nos parecem estranhas porque elas são muito diferentes do padrão usual de Jesus. Elas ferem tudo que nós conhecemos sobre Jesus, os princípios fundamentais da sua doutrina, uma doutrina que é toda de amor, mas há também um outro sentido, um outro significado, que é de fora, do exterior, que é estrangeiro. E nós vamos ver que esse sentido também se aplica ao estudo dessas passagens. Por quê? Porque o estudo do Evangelho, ele é um estudo muito desafiador. Na verdade, a gente precisa ter um certo cuidado. Vou voltar aqui que o slide
desordenou aí na hora que eu mexi, né? Quando a gente vai pensar no Evangelho, a gente tem que pensar que esse não é um estudo tão fácil, tão óbvio como que a gente possa pensar. A gente nem interpreta Kardec, e daí então a gente já compreendeu o ensino do Cristo. Primeiro que para compreender o ensino do Cristo, há, há necessidade de um desenvolvimento espiritual progressivo. Há muitas camadas no texto. Nós vamos entrando nesse texto aos poucos, conforme nós vamos avançando em conhecimentos, nós vamos entendendo as dimensões históricas, culturais ligadas ao Evangelho, nós vamos redimensionando as palavras de Jesus, mas também a nossa evolução moral nos ajudará a compreender o sentido real do que diz Jesus. Quando Jesus fala no amor ao próximo, ele está dizendo de alguma coisa que nós ainda não compreendemos bem. O amor para nós ainda é de uma forma distante do amor que Jesus sentia por toda a humanidade. Então, nós, à medida que evoluirmos, vamos voltar ao texto, e quando nós lermos sobre o perdão, nós vamos entender de fato o que Jesus quis dizer com a ideia do perdão. Não é o nosso perdão, é um perdão muito ampliado, muito diferente do que nós conhecemos, né? Então, há um conhecimento que é progressivo, e há um desafio adicional que Kardec vai trazer aqui para essa conversa ao longo do texto, que é estarmos tratando de um texto que é muito distante para nós. Nós estamos distantes no tempo, são textos escritos no século I, nós estamos no século XXI, então, nós temos uma distância grande desse tempo, nós temos uma distância espacial, são textos produzidos numa geografia muito diferente da nossa, então, há naturalmente uma limitação nossa de compreensão, a não ser para os especialistas que vão estudar muito bem a geografia daquela região para entender certas referências que Jesus faz. E aos aspectos histórico-culturais ligados a essa compreensão. Nós estamos falando de uma cultura que é uma cultura muito diferente da nossa cultura. A cultura oriental, a cultura judaica, particularmente, tem as suas peculiaridades, tem aqueles conhecimentos que são próprios daquele coletivo. O que nós estamos fazendo ao longo do tempo? Tentando diminuir essa distância, reunir elementos que nos ajudem a compreender cada vez mais esses textos. Aí nessa placa vocês têm uma inscrição, né, que mostra ao mesmo tempo o texto que é o que seria o hebraico, né, e embaixo o grego e, por último, o texto em latim, né? Seria a mesma afirmativa escrita em diferentes idiomas. E quais são essas línguas, né? Nós colocamos aí o aramaico, que era a língua original, digamos assim, na qual Jesus se comunicava. Havia textos escritos em aramaico, mas, em geral, se escrevia com o hebraico. A linguagem do cotidiano era o aramaico, a linguagem do dia a dia era o aramaico. Quando os discípulos escreveram, registraram as palavras de Jesus, eles escreveram em grego, o grego koiné, uma variante, a linguagem popular, porque o grego, naquela época, era o inglês de hoje em dia, não é? A linguagem falada em diferentes pontos daquela região, porque aquela região esteve sob o domínio grego com Alexandre, né? O grego Alexandre teve o seu período de dominação daquela região, então o grego era a linguagem usada, difundida no universo cultural, era também uma língua dominada pelos mais ricos, mas não apenas pelos mais ricos, era dominada também por todo mundo que tinha práticas comerciais, alguma coisa bem semelhante ao nosso inglês de hoje. Então, quando os discípulos escreveram, eles escreveram nesse idioma porque eles tinham também o objetivo de que esse texto se tornasse acessível a diferentes grupos sociais, né? E nós recebemos hoje uma versão que passou deste grego para o latim, que a nossa língua é uma língua que vem aí desse ramo, né, latino. A nossa língua é uma língua latina. Então, esses textos passaram para o latim para depois serem traduzidos para o português. Então, a gente vai vendo que há aí uma trajetória que não é pequena, né?
Kardec fala a respeito desses aspectos culturais quando está estudando, logo no iniciozinho deste capítulo, e diz assim: cumpre ao demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Ou seja, as palavras elas vão se revestindo de certos sentidos, elas vão sendo criadas também de acordo com as características, as peculiaridades de cada grupo. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso quando diz assim, na verdade, o que Jesus disse, o que nós podemos afirmar é que, até hoje, de acordo com o que nós sabemos, Jesus teria dito, e aí a gente pode afirmar alguma coisa. Alguns pontos são consensuais entre os estudiosos, mas ainda há muitas asperezas, ainda há pontos de dúvida. De vez em quando surge um novo manuscrito, uma nova forma de interpretação, novos dados arqueológicos que confirmam certas passagens ou não, ou põem em dúvida certas afirmações. Então, nós estamos assim num terreno de construção, não é? De significados. E aí escreve Kardec ainda: de uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra. Então, uma palavra pode ser ofensiva para uma cultura e para outra cultura não ser ofensiva, né? Numa língua, uma expressão é ofensiva, em outra língua não é, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr do século. Isso também vai acontecendo com a gente, palavras que vão mudando os significados, né, com o tempo, vão variando os seus sentidos aí com o passar do tempo. Então, há até uma expressão, né, italiana, um provérbio italiano, que diz tradutor e traditore, que é o tradutor é um traidor, que, de um certo modo, quando a gente transpõe de uma língua para outra o texto, alguma coisa se perde, porque as palavras não têm um equivalente direto, exato, nas traduções. Alguma coisa se perdeu do texto original, não é? Alguns questionam, né? Acham que é uma expressão muito exagerada, digamos assim, mas que de alguma forma guarda esse sentido de alguma coisa que se perde quando se traduz, porque não é possível viver exatamente as condições em que aquela construção de discurso foi feita, né? Então, nós vamos voltar agora aqui, para pensar na primeira passagem que Kardec analisa nesse sentido. Quais seriam essas passagens ou essas expressões que nos causam esse estranhamento? Então, vamos pensar no estranhamento como alguma coisa que é incomum, que é insólito, que foge do padrão, e estranhamento também no sentido daquilo que é estrangeiro, aquilo que não faz parte do nosso universo conhecido, né? A primeira passagem está em Lucas 14, 25 a 27 e 33. E nós podemos ler assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Mateus fala da mesma passagem com uma outra linguagem. Ele diz: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, nós precisamos tentar compreender esse texto, vamos tentar diminuir essa distância, esse estranhamento, porque não pode passar, né, pelo pensamento de nenhum de nós a ideia de que Jesus esteja nos convidando a odiar alguém, incentivando o ódio a alguém, muito mais aos nossos pais, aos nossos familiares, de uma forma geral,
E muito menos que ele se coloque de uma forma tão egoísta, tão autocentrada, para ser o centro das nossas atenções, né? Numa linguagem contemporânea, a gente poderia dizer que esse seria um Jesus tóxico, né? O Jesus que diz, olha, só aceito que me põe em primeiro lugar, né? Com um ego monumental. Se eu não estiver em primeiro lugar, e aí então não serve. Se você não valorizar mais a mim, não amar mais a mim do que a sua família, então você não é digno de mim. Então, naturalmente, que há alguma questão relativa ao texto, porque nenhuma dessas ideias é cabível, né, para aqueles que têm alguma familiaridade com o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos ver aqui o- a definição desse termo odiar. O que quer dizer essa palavra? Desculpem, o ar está seco. E essa semana, é, a garganta está sendo mais exigida. Então, a primeira pergunta que Kardec faz é: será que Jesus teria dito isso realmente? Ele usou esse termo de ar? Se ele usou, qual é o significado original dessa palavra? Que sentido essa palavra tem? Ele diz que, naturalmente, odiar não tem o significado que a gente imagina e que a gente hoje utiliza, né? Não tem o mesmo sentido que tem para nós na nossa cultura. E ele usa como argumento essa afirmativa de João: aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. Então ele diz: basta a gente ler essa passagem de João para entender que o odiar não tem o mesmo significado que a gente costuma atribuir a essa expressão. Então, o que que seria odiar? Kardec lembra que essa língua falada por Jesus, o aramaico, era uma língua que não tinha tantos vocábulos quanto nós dispomos na língua portuguesa. E muitas palavras tinham o mesmo significado. Ele diz, por exemplo, a respeito da palavra dia. Dia tinha dois sentidos. Tanto representava um período de tempo qualquer, quanto se referia a esse período aí da rotação da Terra, né? Do movimento da Terra em torno de si mesma. E ele diz que justamente por isso é que se deu a dificuldade de compreensão do texto de Gênesis. A gente vai ler lá que o mundo foi feito em 6 dias. São 6 períodos. Mas uma compreensão literal, tentando transpor o significado da palavra para o nosso idioma, fez com que a gente acreditasse lá no latim, né? Pensando no latim, pensando no grego, que o texto se referia ao período de 24 horas e que a criação, então, teria levado 6 dias de 24 horas. Kardec usa o primeiro exemplo com a palavra dia. O segundo exemplo que ele utiliza é em relação a esse termo camelo, naquela passagem famosa, né? Que é mais difícil um rico passar, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então a gente vai pensar aí no camelo tentando passar pelo buraco da agulha. Essa é uma expressão esquisita que se forma no nosso pensamento, né? Então Kardec vai lembrar que camelo e cabo eram termos diferentes, mas que tinham, eles são significados diferentes para a mesma palavra. Como é que a gente pode entender isso em português? A gente tem, por exemplo, a palavra manga. A gente tem a manga de camisa e tem a manga que é fruta. É a mesma palavra com dois sentidos diferentes. Se a gente não souber fazer uma leitura da palavra correta, se a gente não conseguir identificar qual o sentido exato, uma enunciação pode parecer totalmente sem sentido. É porque a gente reconhece os significados possíveis e aí a gente diz: ah, agora está falando dessa manga. Não, agora está falando daquela manga. A mesma coisa acontecia com aqueles que usavam o aramaico. O contexto definia quando se estava falando de camelo, quando se estava falando de cabo, até porque o cabo era feito com o pelo do camelo, né? Então, na tradução, ficou essa forma do camelo tentando passar por um buraco da agulha, e a gente, se fizer uma leitura literal, baseada na nossa compreensão dessas expressões, nós vamos dizer: sinto muito, nenhum rico vai entrar no reino dos céus, porque isso não é possível. Com o passar do tempo, nós fomos aprendendo a fazer essas relações. Foi se estudando cada vez mais o aramaico e compreendendo, olha, aqui a gente pode entender de outro modo. Aqui ele pode estar falando do cabo e não exatamente do camelo animal. E também se foi conhecendo, né, a história, a cultura judaica cada vez mais,
para entender que as fortificações da cidade de Jerusalém, né, era uma cidade assim, também fortificada, e as entradas das cidades eram muitas vezes controladas contra os inimigos. Então, esse espaço apertadinho assim era chamado de buraco de agulha, né? Porque parece mesmo o buraco de uma agulha, né? Então, muitos também argumentam nesse sentido, no ambiente cristão, de que quando se fala do camelo passando no buraco da agulha, está se falando sim do camelo animal, mas está se falando desse buraco da agulha que está aí. Por quê? Para o camelo passar aí era difícil, tinha que tirar tudo que estava em cima dele e tinha que empurrar o camelo. Era difícil, mas não era impossível. Então, essa também é uma compreensão possível. Aí a gente também pode fazer analogias com a nossa linguagem para compreender. A gente fala ali do Engenho do Novo do buraco do padre, não é? Não tem o buraco do padre? Imagina. Tempos depois, alguém, um estrangeiro, pegando esse texto que não está escrito buraco do padre, dizendo que as pessoas passavam ali no buraco do padre ou que para passar de um lugar para o outro tinha que passar para o buraco do padre, para atravessar a linha do trem. Essa é uma expressão que vai parecer totalmente sem sentido, né? Isso não vai fazer sentido a não ser para aqueles que conheçam aquele lugar, que sejam daquela região e que compreendam que se refere àquela passagem ali na estação do Engenho Novo, né? Então, desse modo, a gente pode compreender essa confusão aí em torno do camelo passando pelo buraco da agulha. Ora, em relação ao termo original, então, de odiar, né? A gente volta a ler aí a passagem de João para ver que realmente não faz nenhum sentido, mas Kardec já nos dá a pista no próprio capítulo 23. Ele coloca aí uma nota do senhor Pisani, que é o André Pisani, que era um advogado, né, da época, mas também era filósofo, escritor. Kardec fala sobre ele na Revista Espírita de janeiro de 1861 e fala de um livro que ele publica sobre a pluralidade das existências da alma. Esse livro foi publicado e Kardec comenta o livro falando a respeito dessa compreensão da reencarnação. E o André Pesani, o senhor André Pesani, fez uma nota. Vejamos que Kardec provavelmente fez uma consulta a ele em relação a essa passagem, né? Aparece aí que non odit, em latim, né? Ou kai ou misei, não sei se é assim que lê em grego, não quer dizer odiar, porém amar menos. O que o verbo grego misein exprime, ainda melhor o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um ou outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Então, o aramaico é um dialeto siríaco, né? E por isso que aparece dessa forma. E ele não usou o nome do idioma, mas definiu como um dialeto siríaco. Então, segundo Kardec, né, citando aí o senhor Pesani, há uma compreensão de que odiar não é a ideia de rejeitar, não é o inverso do ódio, não é do amor, não é contrário ao amor, mas é amar menos, uma gradação. Ainda assim, a gente poderia achar esquisito, a gente poderia pensar, poxa, mas por que que eu tenho que amar mais a Jesus do que amar o meu familiar, o meu pai, o meu filho, né? A gente volta àquela ideia de um Jesus egóico que está exigindo amor para ele. Naturalmente que não, né? Então, a gente pode fazer, primeiro, um sentido mais literal do texto. A gente pode pensar que, para seguir a Jesus, de fato, verdadeiramente, para colocá-lo em primeiro lugar, a gente precisa abandonar todas as coisas. Em que sentido seria possível pensar nisso? Vamos ver naquelas grandes almas que seguiram realmente Jesus, né? Vamos pensar em Francisco de Assis. Não por acaso foi escolhido, né? Mentor dessa casa, dessa comunidade franciscana. Quem conhece a história de Francisco sabe que ele fez essa escolha. Porque, em geral, quando se escolhe seguir com Jesus, é necessário fazer escolhas, porque o mundo não é capaz de compreender o caminho que se adota a partir da compreensão profunda de Jesus.
Então, nós não vamos enveredar pela história de Francisco, não é esse o nosso estudo aqui, mas houve um momento em que ele precisou optar pela fidelidade ao Cristo ou pela fidelidade ao Pai terreno, e ele não teve dúvida. Ele seguiu com Cristo. Não é uma ruptura de coração, não é uma ruptura afetiva, não se deixa de gostar, mas se a condição para o amor é deixar Jesus de lado, então essa possibilidade não existe para as grandes almas que compreenderam o que Jesus estava fazendo aqui no mundo, porque seguir Jesus não é a figura de Jesus, é compreender a sua mensagem, é seguir os seus ensinos. Jesus é o nosso representante divino, ele é o médium de Deus. Foi através dele que a gente conheceu mais plenamente as leis do Pai. Então, seguir a Jesus é fazer uma opção em colocar Deus acima de todas as coisas. A representação de Deus para nós está na figura de Jesus. Então, seguir a Jesus é colocá-lo em primeiro lugar. Nós temos outras figuras conhecidas, históricas, né? Nós temos a história de Pedro, que também, naquele momento, passou a se dedicar a Jesus, deixou a sua atividade de pesca para ser pescador de homens, né? Atendendo ao convite de Jesus. Nós temos Paulo de Tarso, que também vive o seu momento de transformação. Quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão sabe que ele também foi confrontado pelo pai. Não foi dele a iniciativa de abandonar a família, ele busca a família para falar da sua conversão, mas o pai se recusa a aceitar esse ensino e diz para ele: olha, se você quer seguir com esse Jesus, vai, né? Aqui você não tem condições de permanecer. E nesse sentido é que não há outra escolha possível para essas grandes almas. Elas seguem com Cristo. São almas grandiosas, não há outra possibilidade de escolha para elas, né? E nós temos, numa escala menor, aqueles que também deixaram a vida familiar, deixaram o conforto, talvez, de uma vida mais farta materialmente, como no caso de de Madre Teresa de Calcutá, não é? Que tinha posses, uma pessoa com recursos, mas que abre mão porque tem o apelo do Cristo, porque a mensagem do Cristo fala tão profundamente aos seus corações que elas têm esse movimento de servir à humanidade como um todo. Servir ao Cristo é servir à humanidade, né? E um Francisco mais pertinho de nós, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eu vou pedir licença a vocês um minutinho, eu tive que deixar a TV ligada para distrair minha mãe. Aí aumentou o volume agora com a entrada do jornal. Tem que ficar com a atenção aqui e o ouvido também um pouco lá, para acompanhar. E o Francisco Cândido Xavier também teve uma vida de renunciação. Tantas vezes ele pensou que gostaria de ter uma família, ele gostaria de ter filhos, isso não foi possível a ele. E ele teve de deixar Pedro Leopoldo muito humildemente. Ele disse que o motivo era de saúde, mas aqueles companheiros mais próximos dele revelaram depois que ele saiu para proteger a família, porque as pessoas iam muito à casa do Chico pedir ajuda e aquilo estava gerando uma certa confusão no ambiente doméstico. Ele decide, então, deixar para trás Pedro Leopoldo em benefício da sua família. São renúncias que são feitas para aqueles que compreendem a mensagem e aceitam, né, esse apelo, atendem a esse apelo. Agora, há um sentido que a gente pode compreender aqui, para além desse sentido mais literal do texto, podemos dizer assim. Kardec até faz uma lembrança interessante. Ele diz que quando uma pessoa vai servir a pátria, não é? Numa guerra, ela se oferece para proteger o seu país, isso é considerado como um ato de coragem, né? Então, por que que abandonar o grupo familiar para servir a uma causa tão grande quanto a causa do Cristo, seria tido como alguma coisa menor, né? Nós temos aqui essas passagens que Kardec vai observar. É a segunda, ele divide esse capítulo em quatro partes, né? Essa é a segunda parte que aprofunda a primeira.
Então ele vai dizer: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Registro de Mateus 19, 29. E em Lucas nós vamos encontrar. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Né? Vejamos que aqui fica mais clara a ideia de que não é uma adesão à pessoa de Jesus, mas à proposta de Jesus. Porque aqui fica claro, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, não é pela figura de Jesus, é pela sua mensagem, é para estar a serviço do Pai na terra. É um texto que se dirige aos apóstolos, aqueles que vão oferecer as suas vidas à seara do Cristo, ao trabalho do Cristo. Esse não é o nosso caso na maioria das vezes, né? Nós vamos ali tentando acompanhar, mas nós não estamos nesta existência, a maioria de nós não está na condição de discípulo de Jesus, de apóstolo de Jesus, por isso nós precisamos ainda desempenhar certos compromissos que nós temos nessa existência. Emmanuel vai falar a respeito desse assunto no livro Caminho, Verdade e Vida, numa mensagem chamada Renunciar. E aí nós vamos compreender outras formas de renúncia. O que é renunciar à família? Né? Se exige realmente um alto grau de renúncia quando a gente segue com o Cristo. Em vários sentidos. Primeiro porque quem decide seguir Jesus passa por transformações que muitas vezes torna difícil a convivência no ambiente doméstico. Então, se antes nós tínhamos certos hábitos, em todos os sentidos, os mais simples, hábitos alimentares, lugares que nós frequentávamos, filmes a que assistimos, músicas que nós ouvíamos, com o tempo, nós vamos mudando as nossas referências, nós vamos mudando de atitudes, e isso nos incompatibiliza muitas vezes com os nossos familiares, que passam a olhar para nós como pessoas excêntricas, fanáticas, exageradas, esquisitas, que não participam das coisas do mundo. Seguir com Jesus requer um alto grau de fidelidade em vários aspectos. Nós temos dois casos, duas experiências, dois exemplos que podem ilustrar assim essa situação. Duas mulheres que nós conhecemos. Uma era uma jovem do nosso tempo de mocidade na casa espírita, que tinha negócios com a família, né? Era uma mocidade já adulta à época, né? O pessoal que ainda não saiu para o ESD, está ali na casa dos 20 anos, e ela trabalhava numa empresa com a família. Conforme ela foi adquirindo a consciência espiritual, ela foi pondo em questão certas práticas comerciais da família. Ela passou a refletir e a considerar que aquele grupo familiar, que era super unido até então, tinha condutas que podiam ser questionadas do ponto de vista ético, moral e legal até. E ela viveu uma ruptura com a família. Ela deixou os negócios da família, quando a família esperava que ela fosse ser a continuadora. Mas ela não conseguiu viver mais no conflito de ou atender aos interesses do céu, vamos chamar assim, ou aos interesses da terra. Foi uma ruptura difícil, ela saiu de casa, né? A família, não temos mais contato, com o tempo perdemos o contato e aí não soubemos mais do curso dos acontecimentos. Mas ela decidiu seguir aqueles princípios e isso implicou o abandono da família de um certo modo, né? O rompimento, uma ruptura. E conhecemos um caso contrário, de uma pessoa que viveu uma perda afetiva e passou, uma jovem mulher também, que começou a frequentar a nossa casa espírita e depois de um tempo ela não apareceu mais. Quando encontramos com ela no evento social, ela disse: conforme eu fui participando ali, eu comecei a colocar em xeque certas práticas que o meu marido vinha tendo. Então, ou eu permanecia ali no centro, ou eu rompia com o meu casamento,
porque eu comecei a me sentir cúmplice de certas coisas que eu não achava corretas. Ela não estava madura naquele momento para acompanhar Jesus, nesse sentido mais profundo, mais simbólico. Ela preferiu ainda permanecer conectada aos laços afetivos, ela não foi capaz de amar mais a Jesus, no sentido de colocá-lo acima, de colocar aquilo que é o espiritual, o sagrado, acima das exigências que o mundo muitas vezes faz. Então, há sim uma forma de ruptura quando a gente vai pensar nesse aspecto mais simbólico, né? Nós temos aqui em Lucas, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Essa passagem de Lucas, né, fala de um momento em que Jesus está falando ali aos discípulos e havia uma pessoa, um homem, que disse: eu vou te seguir sim, né? Mas eu ainda tenho que pegar as coisas que eu tenho, desfazer do que eu tenho. Jesus diz: Olha, quem pegou ali a charrua é esse instrumento que aparece na imagem, né? É um tipo de arado. É, Então, quem pegou ali no arado e que quer agora trabalhar na seara com o Cristo, não é para olhar para trás, é para seguir adiante, né? Senão não está pronto, é isso, não está apto, não está maduro espiritualmente, né? Não é digno no sentido de que ainda não é merecedor de estar no reino plenamente com Cristo, porque não está maduro espiritualmente, ainda precisa caminhar na estrada evolutiva para estar mais próximo ao Cristo, não é? Então, Kardec faz essa síntese do que significa renunciar pelo Cristo quando ele afirma no capítulo 23: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala a respeito de um amor que precisa estar acima do amor que nós temos pelos nossos familiares, que representam, embora sejam as nossas maiores afeições, ainda os laços que nós temos no mundo material, né? Ainda em relação a isso, um texto que nós gostaríamos de recomendar para a leitura, que está no livro Boa Nova, é o capítulo 6, chamado Fidelidade a Deus. É uma passagem muito bonita, porque quando a gente começa a pensar nessas coisas todas, a gente começa a se perguntar, né? Puxa, será que então eu estou pronto, né? Será que eu estou em que grupo aí? Eu acho que eu estou no grupo de quem não está apto para o reino, né? E nessa passagem, Humberto de Campos conta de um encontro em que os discípulos começaram a questionar Jesus, conforme eles foram vendo dos sacrifícios que foram surgindo no caminho, que a implantação do reino era um trabalho árduo, eles começaram a questionar: poxa, precisa tudo isso, né? E aí Jesus tem uma resposta longa, linda. Nós trouxemos até aqui o que nós trouxemos hoje aqui são pequenas perguntas para nossa reflexão. Ele diz: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Ou seja, não é só a Deus que nós teremos de pagar um preço, digamos assim. Tudo na vida exige um preço. Ele diz: se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então, se a gente decidir que não quer ter essa fidelidade a Deus, podemos ter certeza que a fidelidade que a gente tem ao mundo também vai nos cobrar um preço. E Jesus questiona: o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Ontem mesmo, dialogamos na nossa casa com um desencarnado que havia partido, né, pelo uso, né, de muitos alcoólicos e droga. No caso, uma droga ainda lícita, né, o cigarro. E ele sabia que aquilo tinha sido muito ruim para ele, mas ele dizia: Mas eu não sei se estou arrependido, porque eu gostava daquela vida, uma vida sem compromisso, uma vida de prazer. Mas é isso, o prazer cobra um preço alto e doloroso, porque aquele espírito tinha consciência de que sua passagem para o mundo espiritual, né, se devia aos excessos praticados nessa vida. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas?
Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Essas perguntas devem assim ficar ressoando, né, na nossa mente, porque a gente que começa, né, a pensar nas questões do espírito, a gente que começa a se propor a acompanhar os ensinos do Cristo, por vezes nós também questionamos a grande cota de sacrifícios que a vida começa a exigir pela nossa fidelidade a Deus. Nós vamos vendo que o caminho do mundo, a porta larga do mundo, realmente é muito mais confortável que o compromisso de caminhar pela porta estreita, de passar lá pelo buraco da agulha, né? A gente sabe que essa passagem é uma passagem que exige de nós muita renúncia. E às vezes nós também nos queixamos, então precisamos pensar sobre isso, né? Se o mundo que é material nos pede tanto, será que Deus não pode nos pedir pelo menos lealdade, né? É um texto muito emocionante, aliás, esse livro é mesmo uma pérola da literatura mediúnica, né? A terceira passagem que Jesus analisa é o deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, que para nós também parece esquisito, né? O registro é de Lucas 9, 59, 60. Disse ao outro: segue-me. E outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso também fere um pouco a nossa sensibilidade, causa o mesmo estranhamento, né? E o estranhamento nos dois sentidos, porque se a gente for compreender o que é o processo de sepultamento, que representa o enterro, como é o processo de enterrar, como era, né, ao tempo de Jesus, a gente vai ver que não era um momento assim, o pai acabou de morrer, ele vai ali um instantinho, vai enterrar e vai voltar. Até porque, como alguns refletem, né, se o pai dele realmente tivesse morto, o sepultamento tivesse acontecendo, ele não estava na beira da estrada conversando com Jesus. Se ele estava tão preocupado com o pai, ele estaria lá, né, no sepultamento. Era um processo muito sofisticado, a imagem mostra aí. A pessoa era sepultada, e aí depois de 1 ano, 2 anos, os ossos tinham de ser recolhidos e colocados numa caixinha, né? Hoje a gente chamaria de exumação, né? Aí ia para um compartimento. Então, esse processo era um processo muito demorado, o processo de preparação do corpo, né? Então, o que havia aí era também uma maturidade no sentido de dizer: peraí, Jesus, olha, a gente está pedindo para Jesus esperar, porque a gente tem coisas para resolver aqui na Terra. E, no caso, alguém que já tinha partido, né? Mas essa não é uma insensibilidade de Jesus em relação à necessidade da gente cumprir lá as obrigações em relação a, a, a esse último momento de contato nosso com os nossos parentes, né? De dar um tratamento a esse corpo que se vai. A gente pode estudar no Livro dos Espíritos, né? Esse processo aí como um ato de cuidado com os desencarnados. A gente tem as perguntas do Livro dos Espíritos relativas a funerais e a espiritualidade é muito clara em relação a isso, né? Mas vejamos aqui, né, esse sentido oculto que também está no texto. Existe uma mensagem linda chamada Mortos, no livro Alma e Luz, do Chico Xavier, do Emmanuel, na verdade, pelo Chico Xavier, que a gente poderia perguntar, tá bom, Jesus estava falando para ele colocar em primeiro lugar a pregação do reino, mas como é que os mortos que ficaram lá estariam sepultando os mortos, né? Então vejamos que ele amplia o sentido dessa palavra mortos, porque a gente vai ler no texto do Evangelho várias vezes que essa palavra é empregada simbolicamente para aqueles que não estão com a consciência desperta, né? E aí ele vai usar várias palavras que são desse campo semântico da morte, do enterro, para compor esse texto que também nos faz pensar. Há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos às preces da diligência e da bondade em favor de cada um. Mortos que sofrem muito mais impassíveis que os outros, aqueles que por vezes julgais sentenciados à cinza e à separação. Um minutinho. A luz enfraqueceu no painel. Acho que a bateria estava acabando, eu não posso deixar ela acabar agora. Mortos que sofrem muito mais impassíveis, vamos pensar nisso, que outros.
aqueles que por vezes julgais sentenciados à cinza e à separação. Então, às vezes a gente julga que morto está aquele que está deixando a veste física, né? São os sentenciados à cinza e à separação, mas nós temos aqui os verdadeiramente mortos, né? E ele vai dizer quem eles são. Há usurários, né? São aqueles que têm apegos, posses materiais, que se sustentam inermes em túmulos de ouro. Há dominadores do mundo que se mostram distraídos em seus imponentes sarcófagos de orgulho falaz. Há juízes inumados em covas de lama. Nós temos aí, né? Inumado é sepultado também. Há legisladores mumificados em terríveis enganos da alma. Há sacerdotes enterrados sob o catafalco adornado da simonia e administradores encerrados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. O catafalco, nem sabia, né? Foi lendo esse texto que eu fui buscar o significado. É o local onde a gente apoia o caixão, né? Então, há sacerdotes que estão enterrados aí na simbolicamente, né, nas práticas de simonia, comercialização do que é sagrado, e há administradores que estão encerrados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Há jovens mortos no vício e velhos amortalhados no frio da negação. Há sábios enrijecidos no gelo da indiferença e heróis paralíticos sobre essa de fantasias e ilusões. Faltou alguma palavra aí na hora que eu copiei. Há criaturas impulsivas em sepulturas de espinhos e aqui eu não consegui ler, que está fechadinho para mim. Alguém que esteja vendo pode ler a última frase? Pode abrir o microfone e ler aí dos sepulcros de miséria? Há criaturas impossíveis em sepulturas de espinhos e preguiçosas em sepulcros de miséria. Obrigada, que o painelzinho do Zoom ficou na frente aqui para mim. Então a gente vê aí a quantidade, né, de encarnados, os chamados vivos, que estão mortos, não é? Do ponto de vista da realidade espiritual. Procuremos, pois, diz Emmanuel, a vida, descerrando o nosso coração ao trabalho constante do bem infinito, porque, em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando-se sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida imperecível com a eterna libertação. Né? E a última passagem, que é talvez aquela que mais fira a nossa compreensão de Jesus, é essa afirmativa: não vim trazer a paz, mas a divisão. Né? Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Kardec vai fazer um estudo, uma análise aí, né, dessa afirmativa de Jesus, que continua ainda aqui no Evangelho de Lucas. Vim para lançar fogo à terra, o que é e que é o que desejo, senão que ele se acenda, né? Que o fogo se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. É um texto bem semelhante, os dois foram colocados por Kardec aqui neste capítulo 23 para falar dessa divisão. E Kardec escreve bastante a respeito disso, né, alguns itens, mas a síntese do seu pensamento pode ser essa. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são interesses que ferem.
Então, a partir dessa afirmação, tem duas, ele vai fazer uma apresentação de ideias, né, uma argumentação a respeito do que significa viver a essência do pensamento cristão, que, na verdade, está no contrafluxo, a gente pode dizer, das demandas do mundo. E seguir Jesus significa não compactuar mais com determinadas coisas que são do mundo. Então, a gente pode pensar, voltar ao exemplo aqui de Paulo de Tarso, para dizer, olha, vamos pensando aqui no caso dele, né? Ele poderia, para manter a harmonia familiar, dizer, não, então eu vou ficar aqui com meu pai já é idoso, é melhor não discutir com ele, né? Ali se fez a divisão, porque não era possível ele, sabendo tudo que ele sabia e adquirindo toda a consciência que ele já tinha, fingir que ele não sabia daquilo, né? É igual quando a gente aprende a ler. Quem aprende a ler, bate o olho nas coisas e lê. Não é um aprendizado que a gente pode dizer, eu não quero mais saber ler. Porque uma vez que a gente pode não querer ler, mas a gente não consegue mais não ler. Porque diante do texto, primeiro a gente olha, vê, e depois a gente fala, não, não quero continuar lendo isso. Mas a gente olha e lê. É alguma coisa que foi adquirida, que nos pertence como aprendizado. Então, essas grandes almas, elas têm uma tal consciência da realidade do seu entorno, que não é mais possível que elas mantenham certos hábitos, certas convivências, colocando em risco algo que é muito superior, né? Então, às vezes, a divisão se impõe nas famílias, como aconteceu na casa de Francisco de Assis. Foi um momento de divisão do grupo familiar, porque aí também tem aqueles que vão ficar do lado de um, aqueles que vão ficar do lado de outro, né? E Kardec lembra que a proposta de Jesus era uma proposta bem ameaçadora para os judeus, né? Ele diz aqui, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base, né? Destruiria pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Vamos pensar em Jesus no templo, né, condenando o comércio de coisas sagradas. É a passagem que também é, custa-nos crer que Jesus saiu derrubando tudo, né? E que no templo ali ele se enfureceu, Jesus tomado de fúria, mas de qualquer maneira é uma imagem enérgica de que Jesus não permitia que aquele ambiente sagrado fosse aviltado pelo comércio das coisas santas e contrariou os interesses, ele trouxe a divisão, aqueles que seguiram com Cristo e aqueles que se colocaram contrariamente a ele, até aquele momento da cruz, né? Porque ali houve uma quase unanimidade, poucos se colocaram ao lado dele, como a sua mãe Maria, como Joana de Cusa, como João, o evangelista, né? Poucos foram aqueles que permaneceram com ele ali ao lado da cruz. Imolaram-no, portanto, ou seja, sacrificaram-no, certos de que matando o homem matariam a ideia. Essa é uma tendência nossa. A gente quer acabar, né, a nossa como humanidade. A gente quer matar uma ideia, a gente acha que vai destruir a pessoa, então a gente vai sumir com essa pessoa. Se aquela ideia for verdadeira, ela retornará. Não é possível sepultar ideias, porque as ideias têm uma materialidade para nós, né, que estudamos o universo dos fluidos, elas passam a ter quase que uma existência independente, podemos dizer assim. E se o pensamento é nobre, é bom, é puro, o movimento do progresso humano vai fazer com que as ideias permaneçam e sobrevivam em outras pessoas, que foi o que aconteceu com Jesus, né? Mataram o homem, os discípulos que inicialmente hesitaram, com a ressurreição, compreenderam a mensagem do Cristo e aquela mensagem que era circunscrita a uma região pequenininha assim da Palestina ganhou o mundo. Com Paulo de Tarso, percorreu ali o entorno do Mediterrâneo e cresceu. Então, não foi possível acabar com a ideia, porque essa ideia era uma ideia nobre. Agora, Jesus sabia, ele via o que vinha pela frente, ele sabia todo o movimento que viria, né? Depois nós temos todo o processo das cruzadas, né? A imposição da fé pela força. Esse conteúdo é um conteúdo todo humano, mas Jesus sabia que isso ia acontecer e que a sua mensagem, de alguma maneira, dividiria os homens, né? Então, ele diz assim como uma síntese para o nosso encerramento.
Quando Jesus declara, né, palavras de Kardec, não creias que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem a mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais, e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Depois ele vai falar a respeito do espiritismo, como a continuidade desse processo, essa tentativa de resgate da mensagem cristã, fazendo, né, cumprir as promessas de Jesus em relação a um outro consolador que viria, como a gente pode ver no Evangelho de João, mas que o Espiritismo, da mesma maneira, veio quebrar, ferir certos interesses da igreja tradicional, né? Ele contrariou os interesses do orgulho, do egoísmo, da ambição, o fanatismo cego, a cupidez, que, como diz Kardec aí, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Mas, diz Kardec, também o espiritismo, né, teria de ser combatido, mas ao mesmo tempo de combater, porque haveria um enfrentamento que não é um enfrentamento buscado nem pelo Cristo, nem pela mensagem dos Espíritos. O enfrentamento se dá pela resistência dos homens, das mulheres, da humanidade de um tempo a aceitar esses princípios que vão ferindo os interesses particulares, né? Mas há também uma mensagem de esperança, né? Essa mensagem redundará, né, numa transformação da humanidade que o Espiritismo vai ajudar a consolidar pela crescente evidência que nós vamos tendo nesse campo aí empírico cada vez maior da imortalidade da alma, da sobrevivência da consciência, que nós chamamos de alma, de espírito, mas que no campo acadêmico é definida como a consciência, e o espiritismo também traz a sua contribuição para esse processo. E aí nós temos a afirmativa de que a guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, as trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Essa é a mensagem que o Consolador nos apresenta, né? Uma mensagem muito rica, né? Um texto que precisa de estudo nosso, né? Por ser bastante complexo, exige muitos conhecimentos de história, de cultura, como nós vimos aqui, nós vamos procurando sempre a ajuda dos nossos companheiros mais experientes, mais especializados no ensino para tentar compreender cada vez mais a mensagem de Jesus. Por enquanto, a gente vai acompanhando assim à distância, né? A gente dá uns passinhos, aí acha que não está pronto mesmo, a gente vai andando, aí depois a gente pensa, será que a gente vai mesmo? Jesus é esse amigo de sempre, é o nosso mestre, paciente, amoroso, que continua esperando o nosso despertamento. Companheiros, muito obrigada. Eu peço desculpas, porque no ambiente doméstico a gente não está tão preservado quanto na casa espírita. Essas coisinhas vão acontecendo, a gente vai tentando administrar. Que Jesus nos abençoe, uma noite de paz a todos, um fim de semana iluminado. Muito obrigada pela paciência e pela atenção de vocês. Oi, Ângela, nós aqui temos que agradecer esse estudo tão profundo, tão leve e verdadeiramente muito esclarecedor, né? Ter uma mensagem de difícil compreensão. Mas como você falou, né? A interpretação que à primeira vista a gente dá, a gente tem certeza que não é essa interpretação, né, que caracteriza Jesus com toda a sua mensagem de amor e caridade e compreensão que ele deixou para todos nós. Muito obrigada por essa pesquisa tão detalhada, né? Tão boa, tão clara, muita coisa realmente eu não conhecia e foi muito rica para mim, eu tenho certeza que para todos nós.
Muito obrigada e desculpa aí alguma coisa, a gente está assim, na mesma semana, né? 2 vezes, para que você, né, deixar aí seus afazeres para preparar esses estudos tão preciosos para a gente. Um grande abraço, a gente está tendo aqui manifestações de agradecimento e de admiração pelo seu trabalho. Gente, só eu Agora, posso agradecer de verdade, de todo o coração, tá? Sou eu que agradeço muito. Vocês não sabem como é bom e quanto nos faz bem. Muito tá, obrigada de verdade. tá bom, querida, obrigada sim. Então, agora alguém para fazer a prece de agradecimento, quem gostaria, a cheirinha já feita inicial. Seu Alberto, quer rezar para a gente? O senhor não esteve lá domingo, ele não pôde estar lá domingo assistindo a gente, né? Aliás, assistindo você. Então, faz a prece aí para a É, gente, seu Alberto. estamos na quarentena ainda, Está na quarentena, né? Mas vai passar. vai passar. Nós, nós temos que levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer realmente momentos como esse, né? Esclarecimentos que nos colocam aí a pensar, né? Muito bom trabalho dessa nossa companheira, muito bom. Por isso, Jesus, nós vamos te agradecendo. São elementos que nos chegam para a nossa meditação ainda, e sabemos e louvamos, como sempre, a tua bondade, Pai Celestial, em nos oferecer mais um dia de vida. Olha aí o que nos permitiu esse dia de vida que tu colocaste para nós aí. Agradecer os benefícios recebidos, né, como esse também. Enfim, Senhor, muito obrigado por tudo. Os amigos espirituais sempre presentes aqui, temos certeza que estavam junto dessa nossa companheira a inspirar realmente uma palavra tranquila, amena, mas bem ao coração da gente, né? Ouvir uma companheira assim, né? Tranquilidade. Por isso, obrigado, Senhor. E a nossa oração da noite. Obrigado, Senhor. Permita que tenhamos outras oportunidades como essas. O ensinamento, Senhor, que toque realmente o nosso coração, que toque a nossa meditação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz esteja nos nossos corações, que assim seja. Salve Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, Jesus, boa noite a todos.